Ele foi criado apenas para lutar e para ser o Pokémon mais forte do mundo. O material para criar essa criatura única foi retirado de um fóssil de um Pokémon que carrega dentro de si o DNA e o código genético de todos os Pokémon. Claro que eu tô falando do Mewtwo e do Mew, respectivamente. Nesse vídeo, a gente vai falar do filme Mewtwo Contra-Ataca. E aí, vamos falar de Pokémon? Para ficar mais completo, eu vou incluir o especial A Origem de Mewtwo, a parte inicial que foi cortada da versão final do filme. O primeiro contato do Mewtwo com sua própria consciência, ainda dormindo no tubo de ensaio, foi no espaço telepático, onde ele se comunicava com outros clones. Nesse lugar, ele conheceu uma garota chamada Ember, um Charmander, um Squirtle e um Bulbasaur. Eram outros experimentos que estavam sendo criados ao mesmo tempo que o Mewtwo. Mewtwo tinha uma aparência de filhote, como se fosse um Baby Mewtwo, inclusive muito fofo, e eu gostaria muito que existisse ele nos jogos, porque eu adorei muito. O chefe da equipe de clonagem era um cientista que se chamava Dr. Fuji. Ele era renomado na área da clonagem. O objetivo dele por meio da clonagem era trazer sua filha falecida de volta, a Amber, que a gente conheceu no início. Ele estava tão obcecado com isso, que até sua esposa achou isso tão bizarro ao ponto de deixar ele. Giovanni, chefe da equipe Rocket, ele foi o patrocinador da expedição que buscava encontrar o material genético de Mew. Os exploradores encontraram ruínas de um local que foi criado em homenagem à espécie do Pokémon Mew, que na época, pelo que parece, eram numerosos, diferente dos tempos atuais. O que acharam foi parte da pelagem de Mew fossilizados, e já era o suficiente para começar a trabalhar. Mesmo sabendo da fama da equipe Rocket, ele aceitou, pois sua vontade de ter sucesso era muito maior que a moralidade desse experimento. A condição era recriar a versão de Mew mais poderosa. Contando com isso, Giovanni garantiu investimentos para o Dr. Fuji em laboratórios em uma ilha e tudo o que precisassem para concluir esse objetivo. Nesse curto período que Mewtwo esteve com os outros clones conversando por telepatia, ele me explicou muita coisa sobre a vida para ele. Eles tornaram amigos, mas infelizmente nenhum dos outros experimentos sobreviveram, deixando Mewtwo sozinho. E pelo que parece, a dor de perder esses amigos que ele tinha conhecido nesse espaço telepático o acordou do coma. E ele descobriu que agora estava sozinho, dentro de um tubo de ensaio, sendo pesquisado por cientistas. E ele se questiona sobre o que aconteceu, se tudo o que ele tinha visto anteriormente era um sonho. Isso foi o que aconteceu na parte cortada do filme, A Origem de Mewtwo. Ele serve como um prólogo para a história que vai ser contada no corte final do filme. Inclusive, é algo que explica aquela parte que o Mewtwo se pergunta, bem no início do filme, se tudo aquilo era um sonho. Eu particularmente não tinha entendido muito bem, já que foi cortada a versão final e só viu quem assistiu esse corte. Pois bem, continuando. Agora que Mewtwo finalmente havia acordado, percebeu que era apenas um experimento e ninguém que estava ao seu redor, fora a pequena Amber, se importava muito com ele. Ele era apenas uma ferramenta de estudo. Na Pokédex de Heart Gold diz: com suas habilidades de batalha foram levadas ao nível máximo, ele só pensa em derrotar seus inimigos. Ele foi criado para ser poderoso, mas Mewtwo tem muita autoconsciência e ele é muito forte. Então aceitar ser usado por humanos não foi algo que agradou a ele. Mewtwo foi um sucesso e se tornou um Pokémon muito poderoso, e com poucos minutos de vida, ele já tinha muito poder. Na Pokédex de Omega Ruby e Alpha Sapphire diz: Mewtwo é um Pokémon que foi criado por manipulação genética. No entanto, mesmo que o poder científico dos humanos tenha criado o corpo deste Pokémon, eles falharam em dotar Mewtwo de um coração compassivo. No filme ele aprende a ver que Mewtwo é rancoroso e tem muito ódio por ter sido usado dessa forma. Então, como diz na Pokédex, ele não teve compaixão nenhuma daqueles cientistas dentro do laboratório, e todos que estavam ali também, inocentes eles ou não. Giovanni surge ali após o acontecido para dar uma nova perspectiva, como um amigo, já que Mewtwo não sabia que ele era o maior envolvido no projeto, e seguiu Giovanni para descobrir os limites do seu poder e qual era seu papel agora nesse mundo que ele habitava. Giovanni, que não é besta nem nada, já preparou uma espécie de armadura para Mewtwo. Com a desculpa de proteger o corpo do Pokémon, ele projetou uma armadura, que na verdade servia para controlar o poder do Mewtwo. Mewtwo ainda não sabia que ele havia se tornado o Pokémon do Giovanni, e o papel dele seria unicamente batalhar e ajudar a equipe Rocket a dominar o mundo. Mewtwo começou a viver no ginásio de Viridia, e era o Pokémon escolhido para batalhar contra os treinadores. Inclusive, batalhou contra o Gary e derrotou os dois Pokémons dele, Arcanine e Nidoking. Mas Mewtwo, inteligente como ele é, se deu conta de estar sendo usado e fugiu destruindo o ginásio. Esse tempo que Mewtwo passou com a equipe Rocket, fortaleceu esse pensamento que ele tinha em relação aos humanos, que a relação entre humanos e Pokémons era abusiva, tornando Pokémon servo dos humanos. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente enquanto nossos heróis, Ash, Mewtwo e Brock, se aventuravam pela região de Kanto, seguindo o caminho de Ash, coletando as insígnias para chegar na Liga Pokémon.
Enquanto nossos treinadores favoritos estão tendo mais um dia comum na jornada, eles são surpreendidos por um Dragonite que traz consigo um carta convite para um evento promovido por um intitulado Maior Mestre Pokémon do Mundo, de acordo com a pequena mulher holográfica que aparece no convite, claro. Logo a gente que está assistindo percebe que o mestre, na verdade, é Mewtwo, que agora estava sob controle de New Island. Mewtwo construiu um palácio e convidou alguns treinadores para batalhar contra ele, e provar que ele é o mais poderoso Pokémon e treinador do mundo. Todos os treinadores que foram convidados para New Island se reuniram no centro Pokémon, que fica no porto, onde eles iriam pegar o barco para a ilha do Mewtwo. Mas de repente começa uma enorme tempestade, e a viagem do barco foi cancelada pelo mau tempo. A turma se encontra no centro Pokémon, onde a Guardiane e a Miranda, que é uma funcionária do porto que orienta os treinadores informando as condições climáticas, também conta que essa não é uma tempestade comum, e sim uma tempestade parecida com a de uma antiga lenda local, onde ondas gigantes destruíram tudo, e o que salvou foi as lágrimas de Pokémon, como uma espécie de milagre pela dor e a destruição, ou algo assim. Mas tem muita conexão com o que vai acontecer mais pra frente. E aparentemente a enfermeira Joy também estava desaparecida, e não tinha ninguém para curar os Pokémon, caso eles se machucassem no mau tempo. Só que alguns treinadores que estavam ali não eram treinadores comuns, e para eles essa tempestade era um novo desafio para ser enfrentado, e ela não iria impedir de tentarem chegar na ilha que estaria tão prometido o maior mestre Pokémon de todos. Os 3 treinadores mais habilidosos decidem atravessar a tempestade. O Fergus, o treinador de Pokémon do tipo aquático que monta em seu Gyarados, também tem o Corey, ele escolhe seu Pidgeot como meio de transporte, e a Nisha, que vai com seu Dewgong. Essa é uma das minhas cenas favoritas do filme, porque transmite a energia do que realmente é ser um treinador Pokémon. Eles ficam incríveis montando os Pokémon e indo em direção à aventura e ao desconhecido. É incrível. Fato interessante é que no filme Pokémon Escolheu Você, que reconta o início da jornada do Ash como se fosse em outro universo, tem a mesma cena da batalha no início do episódio que o Ash está assistindo. Só que no anime, quem está batalhando é o Bruno, contra algum desconhecido que não é mostrado. Mas nesse filme, quem está batalhando é o Corey e a Nisha, que estão se enfrentando no final da Liga Pokémon. Voltando, tá claro que existe uma discrepância ali, porque Ash ainda não estava no nível desses treinadores, mas nosso garoto de Pallet sempre foi imprudente e corajoso. Então, a história não vai acabar aqui. Nenhum do trio de heróis tinha Pokémons tão poderosos ao ponto de passar pela tempestade. Surge a possibilidade da travessia quando a equipe Rocket aparece disfarçada em um barco viking. Como sempre, eles não percebem os disfarces óbvios. Mas, sigamos em frente. Só que as ondas eram gigantes demais para a embarcação aguentar, e nossos queridos heróis e vilões foram de água abaixo. O escorto do Ash e a história da Misty, com muito esforço, consegue levar eles para a ilha. Nem tão são, nem tão salvos. Para carregar os bonitões Jesse, James e Meow sobrou o Weezing, coitado. Chega no tão esperado destino New Island, o local que o maior mestre Pokémon do mundo estaria esperando eles, no caso Mewtwo. Mewtwo criou um castelo na ilha que ele nasceu. Talvez ele tenha usado os materiais dos escombros. Também sequestrou a enfermeira Joy, a que estava desaparecida. E para testar os treinadores criou uma tempestade, que mais pra frente vai servir para seu plano final, que é bem maior que apenas se provar como poderoso. Logo que vai a enfermeira Joy, Brock já reconheceu ela. Ele, sendo o romântico incurável que é, uma enciclopédia viva quando se refere às Joys e às Jane. No salão central do castelo, os treinadores que conseguiram passar na tempestade criada por Mewtwo se reuniram. Foi basicamente os 3, Corey, Nisha, Fergus e também o Ash. Como um amante de Pokémons aquáticos, no caso eu, simplesmente amei a seleção de Pokémons dos Fergus. Ash foi conduzido a também apresentar seus Pokémon, que eram bem mais fracos que os dos outros que estavam ali. Não me entenda mal. Eu gosto muito do Ash, mas nessa época ele tinha mais coragem e sorte do que realmente habilidade como treinador Pokémon. Mas sigamos. Com o circo montado, Mewtwo aparece surpreendendo a todos que estavam ali, pois ele era um Pokémon e não um ser humano, como esperavam. Assim que se apresenta como o maior treinador Pokémon do mundo, já é recriminado por ser um Pokémon. E para eles, não tem como um Pokémon ser um mestre Pokémon. Fergus demonstrou ser o mais indignado e chama seu Pokémon para batalhar contra Mewtwo. Mewtwo faz uma demonstração de poder, derrotando com facilidade o Gyarados de Fergus. Após mostrar que não veio para brincadeira, Mewtwo retira o poder mental que estava sob o controle da enfermeira Joy e começa a contar seu plano. O Mewtwo não acredita na amizade entre Pokémons e humanos. Ele entende que os humanos subjugam os Pokémon para serem usados como escravos em batalha. Seu plano principal é varrer o mundo todo com a tempestade que ele criou, acabando tanto com os humanos quanto os Pokémon, pois ele acredita que os Pokémon não têm mais salvação e vão defender seus mestres, mesmo eles sendo ruins ou não. Por isso, ele nem escuta o Pikachu que tenta explicar para ele
que ele e o Ash são amigos, e não escravo e mestre. O objetivo, após causar uma devastação global, ele pretende repovoar o mundo com seus clones, e ele como líder supremo e misericordioso. Como uma última tentativa para parar os planos do Mewtwo, Ash desafia ele para batalhar. Mewtwo aceita o desafio e escolhe os 3 iniciais de Kanto, a sua forma final: Charizard, Blastoise e Venusaur, cópias que ele mesmo criou com aparelhos deixados na ilha. Aqui é que vemos a disputa de poder entre os originais e as cópias. Para começar, Corey escolhe seu Venusaur e batalha contra o Venusaur do Mewtwo. A Nishi escolhe o Blastoise, que batalha contra o Blastoise cópia. E Ash escolhe seu Charizard, que também batalha com o Charizard, que é a cópia. Mesmo com muito esforço, os poderes dos clones são demais para lidar. Assim como o próprio Mewtwo, as cópias foram feitas para serem muito mais poderosos possíveis. Então, todos são derrotados um por um, até o Charizard, provando finalmente o ponto do Mewtwo. E ele decide que vai capturar todos os Pokémons que estão ali e vai clonar todos eles. É o momento que todo mundo se apavora. Mewtwo controla dezenas de Pokébolas e sai capturando todos os Pokémons, inclusive os que estão sendo retornados para as Pokébolas, capturando a própria Pokébola e não só o Pokémon. Eu só queria abrir um parênteses nessa história, é que o Pidgeotto do Ash não aparece em nenhum momento, sem motivo aparente. Eu senti falta dele, já que os Pokémon que estavam nas Pokébolas também estavam sendo capturadas, era o momento ideal para ele aparecer. Mas ele foi esquecido do churrasco, então tá entendido. Por último, o Pikachu se esforça ao máximo para tentar fugir das garras das Pokébolas do nosso querido e impiedoso vilão Mewtwo. Parafraseando Wanda em Multiverso da Loucura, eu ouso dizer que o Mewtwo mandar as Pokébolas em vez dele mesmo pegar os Pokémon é um ato de misericórdia. Pikachu tenta fugir até o último segundo, dando as acrobacias pelo castelo e Ash corre atrás dele para ajudá-lo. Infelizmente, Pikachu é capturado no fim. Nosso corajoso, imprudente, impetuoso protagonista não vai deixar seu amigo se levar tão facilmente assim. E entra na máquina de clones, até conseguir arrancar a Pokébola que prendeu o Pikachu dos literais braços da máquina. Todos os Pokémons foram instantaneamente clonados, inclusive o Pikachu, que ficou poucos segundos preso na Pokébola. Todos os clones saem da máquina e vão até o salão subjugar todas as personas não gratas que estavam ali tumultuando o salão do Mewtwo. No caso, os personagens amigos do Ash, né? E Mewtwo solta uma frase forte: com todos os humanos e Pokémons eliminados da Terra, os clones herdarão a Terra. Só que por ter arrancado o Pikachu à força da máquina, no caso o Ash, é causado um curto-circuito que criou uma explosão, liberando todos os Pokémons que estavam presos nas Pokébolas. Eis que surge o Ash no meio da fumaça, acompanhado por todos os Pokémons originais, afirmando que não vai permitir essa loucura. O sopro de esperança finalmente surge e todos se animam. Ash, com muita coragem, corre em direção ao Mewtwo e, como ato de coragem, tenta socá-lo. Mas Mewtwo é muito poderoso e, com seu poder telecinético, joga Ash para longe com tanta força ao ponto de que, se o Ash se batesse, iria morrer. Mas no momento que o garoto de palete ia de rasta para o além, uma bolha rosa amortece a batida, salvando ele. Era ninguém menos ninguém mais do que Mew, o original, resolvendo finalmente intervir, já que ele estava rodando pelo castelo, interagindo com a equipe Rocket enquanto tudo isso acontecia. Em defesa desse gatinho que, meio rato, meio canguru rosa, pelo jeito, ele não estava entendendo nada que estava acontecendo ali, ou ele tem TDAH, já que logo depois de salvar o Ash, ele resolve brincar no meio da luta. Tão fofo que a gente esquece que tem um possível genocídio global prestes a acontecer. Mas nos lembrando das verdades dos fatos, Mewtwo tenta acertar Mew sem piedade e afirma que ele é mais poderoso, embora seja um clone. Cheio de rancor e ódio, Mewtwo declara o início da batalha entre os clones originais. Eu vejo esse momento como a necessidade de Mewtwo afirmar sua existência. Toda a gentileza que ele conhecia com Ember e os clones foi tirada dele no momento que ele nasceu, quando descobriu sua realidade. Ele também tentou confiar no mundo que ele acabara de conhecer, mas infelizmente, o suposto amigo do caso Giovanni era um dos maiores vilões da franquia Pokémon. Então, tudo que ele conhecia foi o mundo que usou ele, usou os Pokémon, e para ele era inaceitável esse mundo onde a humanidade escravida dos Pokémon e destruir tudo era um jeito dele declarar sua existência e sobreviver sobre esse mundo cruel. E foi o que aconteceu. Todos os Pokémon originais e clones lutaram uns contra os outros de forma exaustiva, uma luta literalmente pela sobrevivência. Para Mewtwo, perder significava aceitar aquela realidade cruel,
com ele e com seus irmãos, clones. Para os humanos e Pokémon, significava literalmente o fim. Então, os lados lutaram pelas suas convicções, mas sendo triste de ver, já que nenhum ali queria realmente lutar. Não havia vilões, haviam convicções e medos. Mewtwo, embora tenha se tornado um vilão, ele não conhecia nada além do que aquela realidade, onde o mais forte sobrevive. Ash quase foi acertado por um golpe do Mewtwo e quase cai do castelo. Com persistência, enquanto os Pokémon caíam de cansado de tanto lutar, ele tentava voltar para acabar com aquilo que estava acontecendo de alguma forma. Quando finalmente alcançou o grupo, Ash se deparou com essa cena pesada dos Pokémon se esforçando a continuar o duelo, inclusive o Pikachu dele. O embate mortal de Mew e Mewtwo continuava, enquanto não houvesse um vencedor. Nosso herói não conseguiu mais assistir aquela cena sem fazer nada. Foi quando, de uma forma desesperada, ele corre para tentar parar a luta de Mew e Mewtwo. Infelizmente, nenhum dos dois prestou atenção no que ele falava, e o poder dos dois atingiu Ash em cheio. A junção dos poderes transformou ele em pedra. Essa é uma das cenas mais memoráveis de Pokémon. Quem assistiu não conteve as lágrimas em ver Pikachu chorando por ter perdido seu amigo, e tentando reanimar Ash por meio do seu poder elétrico. A coragem e o sacrifício de Ash parou todas as batalhas. Todos se comoveram ao ver Pikachu sofrer pela perda de seu grande amigo. Ali foi entendida a relação de amizade que se esperava entre humanos e Pokémon. Não de controle ou manipulação, mas de amizade e companheirismo. Todos os sentimentos foram unificados por meio do milagre. Assim como na antiga lenda contada pela Miranda e as lágrimas dos Pokémons pela Miranda, as lágrimas dos Pokémons trouxeram Ash ao seu estado normal, desfazendo o poder que transformou ele em pedra. O céu se abriu, a tempestade passou, e com enorme amor, Ash e Pikachu se abraçam. E um sentimento de esperança e alegria tomou o local, desaparecendo o sofrimento que pouco tempo dominava o local. Mewtwo entende que o humano se sacrificou para salvar os Pokémon, e só quando resolveram suas diferenças, eles atingiram entendimento mútuo, e ele entende que a circunstância do nascimento não define a vida de ninguém, e sim o que fazemos com o dom da vida. Quando tudo finalmente acabou, Mewtwo, junto com os clones, partem para encontrar um local seguro para viver, com a promessa de Mewtwo de nunca esquecer o que houve e tentar aprender mais da compaixão e empatia que Ash demonstrou. Mewtwo faz com que todos esqueçam o que aconteceu ali na ilha, retirando todas as memórias deles. Esta turma acordam de volta no porto, sem saber como foram parar ali, como se nada tivesse acontecido. Ainda chovendo, a enfermeira Joy retorna do seu desaparecimento, e a tempestade cessa. Ali fora, contemplando a vista do porto, Ash vê Mew voando de longe, assim como no início de sua jornada, viu Ho-Oh. Mewtwo Contra-Ataca é um dos filmes mais legais de Pokémon, se não o melhor, na minha opinião. Fiquei em dúvida, porque também adoro o filme 2000. Você pode pensar que eu sou daqueles fãs chatos que só gostam da velha geração. Talvez eu seja, mas eu tenho um ponto. Nesse filme é mostrado aquela essência do que é ser um treinador Pokémon. Explorar o mundo, enfrentar os desafios. A cena dos treinadores, no início do filme, enfrentando tempestade, com coragem. É tudo pra mim o que significa ser um treinador Pokémon. Pelo menos no início da franquia. E eu amo muito o que isso representa. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se tem opiniões diferentes ou informações para acrescentar, fique à vontade para compartilhar nos comentários. E até a próxima. Vamos falar de Pokémon?